Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que afadigam na palavra e no ensino. 1 Timóteo 5,17. Muito bom dia, como nós falamos antes, que bom que você ficou aí nos acompanhando. Estamos agora direto dos estúdios da Igreja Presbiteriana de Pinheiros com o Manhã IPP de segunda a sexta para você, trazendo novidades, trazendo um tema para você ficar por dentro da Palavra de Deus. Tudo ligado com a Palavra de Deus, que é o que nós gostamos, temos o prazer de nos alimentar e queremos dividir com você. Hoje vamos falar do que comemoramos ontem, o Dia do Presbítero. E você sabe o que faz um presbítero? E ele faz muita diferença na vida da igreja, porque foi estipulado por Deus na palavra, e hoje vamos falar mais sobre isso. Além de notícias, interatividade com você, semana passada sorteamos uma Bíblia, então fica aí e mande seus comentários que ele aqui do meu ladinho vai ler tudo que você estiver escrevendo aí, né, Pedro? Estou aqui nos comentários já. Segunda-feira, mais uma semana, graças a Deus. Então, a gente tem que interagir, a gente tem que comentar e conversar um pouquinho. Já estou vendo que o pessoal está falando aqui, ó. O Thiago Ribeiro Marques falou, bom dia. Perguntou se hoje não terá o Pinheirinhos TV. Claro que teremos o Pinheirinhos TV. Ele irá ser transmitido após o Manhã IPP agora, então você já fica no Manhã IPP e depois já fica no Pinheirinhos, que tá demais. Eu adoro esse programa, é programa para o público infantil, mas eu sempre assisto, e todo mundo, quando tá passando aqui, a gente para e quando percebe tá assistindo, né? Porque tá demais, tá muito legal. Bom dia pra Wanda, um bom dia pro Edson, um bom dia pra Análise 01, que maravilha. Bom dia pra Iane Guedes, pra Miriam, pra todo mundo que nos acompanha, é um prazer ter você aqui com a gente e que seja um programa bem legal de interação e tudo para a glória de Deus. Então, converse aqui com a gente no chat. É verdade. E temos a enquete do dia, que é: você sabe o que faz um presbítero? Então responde aí, porque hoje nós vamos alinhar essas ideias. E para falar conosco, nós convidamos um presbítero queridíssimo da nossa igreja, que todo mundo ama. Ele é casado com a Cecília. Eu vou falar com o presbítero Terui, Eduardo Terui. Muito bom dia, presbítero. Bom dia, Lídia. Obrigado pelo convite, né? Uma honra estar aqui com vocês. A gente estava com saudade. O presbítero Teruia, ele apresentava o MENAP, ele, além de conselheiro da mocidade, aí, o presbítero é muito participativo na nossa igreja, apresentava o MENAP também, e você continua no Ministério dos Homens, né, presbítero? Continuo dando apoio, né? Que agora o pessoal da UPH, né, a União Presbiteriana de Homens, eles se organizaram e eles estão bastante ativos, então isso é um motivo de alegria, né? E tudo visão de reino, dividindo, caminhando, indo em frente, né? Isso. E a gente continua apoiando, afinal de contas a gente começou esse movimento com eles, então nada mais assim, né, justo do que a gente continue dando apoio, né? É verdade, foram excelentes programas. Mas eu quero já dar parabéns, felicitar o senhor pelo dia de ontem, que comemoramos o Dia dos Presbíteros, e em nome, né, da igreja, para todos os nossos queridos presbíteros aqui representados por você, né? Parabéns e muito obrigada por tudo que vocês fazem para a gente e por termos também presbíteros encontrados fiéis, como a palavra fala, né? Nós agradecemos muito porque isso colabora para o bom funcionamento do corpo. Obrigado. E eu quero começar, presbítero Teruia, perguntando o que é um presbítero? Um presbítero, ele, bom, se a gente for ver pela a palavra, né, presbítero, né, vem do grego presbíteros, que quer dizer ancião, quer dizer uma pessoa assim mais experiente, né, mais experiente na fé, que possa liderar, né, a igreja. Então nós somos presbiterianos, né, o sistema presbiteriano, ele tem esse nome justamente pelos presbíteros, né, aqueles que são escolhidos ali pela igreja para formar um conselho e liderar a igreja junto com os pastores, né? Então, o presbítero ele tem um papel, sim, de pastoreio, né? Não apenas de, digamos assim, administrativo, de ser alguém que cuida administrativamente
das funções da igreja, da organização da igreja, mas sim de, junto com os pastores da igreja, pastorearem o rebanho de Deus. Eu vi que o pastor Arival comentou ontem que tem 2 tipos, né, de presbíteros. Ele é um tipo, né, que pastoreia, Exato. e tem o outro tipo que são o presbitério dos outros, né? Exato, justamente, você tem os presbíteros docentes, que são os Isso. pastores, né, esses que vão para o seminário e aí são ordenados posteriormente, né, e tornam-se pastores, e você tem o presbítero regente, que são esses irmãos que fazem parte ali da igreja e que são escolhidos pela igreja para serem líderes. Então, existe essa distinção. Eu costumo falar que a gente ainda, que é presbítero regente, né, você tem que se virar para estudar teologia, você tem que, justamente, você não tem o preparo do seminário, então você tem que fazer cursos, você tem que ler bons livros, você tem que se aconselhar com pastores, né, para que você possa liderar adequadamente a igreja. Então, isso com humildade, inclusive. O que a Bíblia fala que o presbítero deve ser? Você sabe? Vamos ver com o presbítero Teruya, então. Olha, primeiro, a Bíblia fala muita coisa sobre o presbítero, né? Tem que ser homem de uma só mulher, alguém absolutamente assim correto, conhecedor da Bíblia, né? Para justamente poder liderar e poder cuidar do rebanho, né? Então a Bíblia fala também que presbíteros são pastores. Então acho que essa, para mim, pelo menos, digamos assim, acho que a designação mais importante, né? Porque nós temos que nos envolver com o rebanho, nós temos que saber o que as pessoas estão passando, né? Não ficar apenas num conselho restritos ali a tomar decisões administrativas, se vai comprar um terreno para construir uma igreja para uma congregação, ou senão como você vai aplicar os recursos da igreja, ou vai disciplinar alguém, né, que cometeu alguma falta. Mas eu creio que o papel mais importante é justamente esse pastoreio do rebanho. Então nós somos falhos, somos pecadores também, e pela graça é que nós estamos lá, né? É verdade. A gente que caminha dia a dia com vocês, a gente sabe que isso acontece mesmo, né? Não é só da boca para fora. E é um privilégio muito grande quando são encontrados homens assim. Depois, na dica do livro, até a gente vai falar sobre isso, como encontrar, como identificar na sua igreja homens que estão preparados, né, para o presbitério. E, Teruya, eu queria perguntar para você como que foi a sua escolha, como que foi para você ser escolhido presbítero? E conta para a gente essa experiência aí. Olha, foi, digamos assim, inesperado, né? Normalmente o processo ele começa por alguns irmãos da igreja, pelo menos você tem que ter apoio de 5 pessoas que são membros da igreja, indicando você. E após essa indicação, existe uma avaliação do conselho da igreja a respeito desse nome. Essa pessoa pode haver algo que desabone, né, essa indicação, mas não havendo, o conselho encaminha então para a eleição. E aí, é claro que você também pode declinar dessa indicação, né? Então, eu diria o seguinte, que no meu caso, foi inesperado, eu não me sentia preparado para ser presbítero. Eu acho que a gente... Isso tem um lado bom, né? A gente nunca está preparado mesmo, mas eu não me via assim, eu acho que como presbítero, porque eu era diácono naquela época, né? E apesar que não existe um plano de carreira, tá? Assim, É bom colocar isso, diácono, né? depois vira presbítero e depois vira pastor. Não existe isso. São ofícios diferentes, né? Todos importantes, igualmente importantes, né? Então não há essa hierarquia. Obviamente a gente se reporta ao pastor, né? Ele é o pastor da igreja, mas são ofícios, né? Diácono e presbítero. Então eu era diácono. Eu acabei sendo indicado por alguns irmãos, orei e consultei também presbíteros que me aconselharam, né? Eu falei, escuta, o que você acha disso, né? Eu nunca pensei assim, não almejava ser presbítero. Eu acho que eu achava que isso poderia talvez acontecer depois, e não há problema nenhum em você almejar também, né? Se isso for para servir melhor o povo. Então, eu não me via, mas
eu orei, conversei com outros presbíteros, eles falaram assim, me aconselharam a aceitar e pelo menos a orar, obviamente, ver qual era a orientação de Deus. Eu orei, eu acho que entendi aquilo como sendo uma vontade de Deus e aceitei o convite. O meu nome foi para a eleição, né? E aí não adianta só você achar que você tem essa condição, né? As pessoas têm que ver um presbítero em você. Sim. Né? E baseados, obviamente, na Bíblia, naquilo que a Bíblia fala a respeito do presbítero e das orientações que o próprio conselho havia passado, né, naquela ocasião para a igreja me elegeu, né, me elegeu presbítero. Confesso que fiquei em estado de choque. À primeira vista foi assim, foi uma surpresa, né? Uma coisa assim, você ser, e eu fui eleito com uma quantidade razoavelmente boa, né, de votos, e o que demonstra que as pessoas viam isso. Que já é uma caminhada, né? Naquela época eu era diácono e eu era professor da escola dominical. Né? Ensinar é uma característica do presbítero também, uma característica bíblica, né? Aquele que o presbítero ele tem que poder ensinar. Então eu fazia isso, eu era professor da escola dominical, eu trabalhava com casais, né? Eu fazia parte da liderança do Ministério de Casais, e eu acho que assim, a gente tem que trabalhar e servir naquilo para o qual Deus chamou. E se você vai ser eleito presbítero ou não, ou ou diácono, ou, né, você ter um chamado depois para ser pastor, eu acho que assim, isso o Deus é que chama na hora certa, a gente não tem que ficar preocupado com isso, né? Mas, portanto, é isso, quer dizer, eu estava fazendo um trabalho, servindo a igreja, e a igreja entendeu, orientada por Deus, obviamente, né, que eu poderia ser presbítero. Graças a Deus, a gente que agradece, né? E a Cecília deve ter gostado também, né? Eu confesso que ela ficou preocupada. Eu imagino. Primeiro, por conta da responsabilidade, né? Sim. E ela é crente, né? Ela era crente há mais tempo que eu, né? E ela falava assim, eu acho que você precisava caminhar muito mais. Ai, que bonitinha. Ser um presbítero. Ela é demais. Né? E aí, depois que eu fui eleito, ela falou assim, agora eu vou ter que orar muito mais ainda do que eu orava por você, porque agora a responsabilidade vai ser muito grande. E mais Olha a que consciência isso, da mulher, né, sábia. Exato. E ela falou, mais que isso, eu acho que também os próprios ataques, né, que nosso casamento vai sofrer, que você vai sofrer, que eu vou sofrer do ponto de vista espiritual, serão maiores também. É verdade. Olha a consciência cristã da mulher sábia, né? Pois é. E eu confesso que ela tinha razão. Ela tinha razão. É verdade. A gente ri, né? Mas é muito dado, muito é cobrado, né? Uma responsabilidade, né? Exatamente. E o pessoal aqui, Lídia, tá ligadinho com a gente. Achei legal que a Edi falou, ó, ligadinho em vocês. A Zerico falou, ligadinha aqui de SC. São José, Santa Catarina. Sim. Ah, tá. Eu falei para dar um tempinho para decodificar aqui, Lídia. Obrigado pela força. Bom dia, Lídia Dick, a Rita mandou, ó. E a Wanda falou que a função principal dos presbíteros, de acordo com a nossa enquete, tá? Você que ainda não sabe qual é a nossa enquete do dia, a gente quer saber de vocês o que faz um presbítero. O que vocês acham que faz um presbítero? E a Wanda falou que a função principal dos presbíteros é pregar a palavra, apacentar as ovelhas de Deus, ensinando a palavra, orando e dando assistência espiritual. Também mandou um abraço para os 3 presbíteros que ela tem no coração, que é o presbítero José Fernandes, Joaquim e Joel Viana, lá da igreja legal. Local dela. Achei legal. E excelente tema aqui, ó, o Ricardo Salles falou. E mandou um abraço para o presbítero Eliseu Cunha, da IPB Congregação, Juazeiro, todo mundo mandando um abraço para os presbíteros, né, que tem um carinho especial. Aqui no conselho, acho que eu sou... A gente é suspeito de falar, né? Porque é um mais querido que o outro. De todos. Nessa linha, Terê, eu queria saber, então, o que faz, qual que é a função de um presbítero na IPB, né?
você havia comentado com a gente antes que há uma diferença entre presbiterado e presbitério, que às vezes pode ser confundido, né, os termos, e também para as pessoas entenderem, né, o que realmente faz na IPB um presbítero, porque eu vejo que muitas vezes as pessoas cobram um conselho de coisas que não são responsabilidade do conselho. Ah, mas o conselho, e nem era responsabilidade do conselho, certas atitudes, né? E como você falou, às vezes alguma pessoa é indicada para ser presbítero ou quer indicar alguém, mas não sabe e não entende o que faz um presbítero, né? Na Igreja Presbiteriana do Brasil, na IPB. Então, o que faz um presbítero na IPB, assim? Bom, faz muita coisa. Bom, a IPB, né, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem ali uma constituição e o presbítero tem, obviamente, as suas responsabilidades. Então, você perguntou, né, qual é a diferença de presbitério e presbiterato, né? Presbiterato é justamente o que nós exercemos, essa nossa função, é o presbiterato, né? Assim como os diáconos exercem o diaconato, né? Então, presbiterato é essa nossa função, viu, Pedro? E a questão do presbitério, o presbitério ele é na Igreja Presbiteriana do Brasil, ele é um concílio, né? A Igreja Presbiteriana do Brasil ela é conciliar. Então, nós temos o primeiro concílio, que é o Conselho da Igreja, que é formado pelos presbíteros e pastores, né? Então, são os presbíteros eleitos, né, aqueles que são irmãos da igreja são eleitos, presbíteros, para mandatos de 5 anos, e os pastores, né, também eleitos para mandatos de 5 anos, esses formam o conselho da igreja. O conselho tem a obrigação de cuidar do rebanho, de pastorear, de tomar decisões administrativas, também tem a incumbência de cuidar da disciplina na igreja, né? Então esse é um processo complicado, as pessoas até falam assim, olha, o conselho está aqui, não faz nada e só fica disciplinando as pessoas, né? Pelo contrário, quer dizer, quando a disciplina ela é bem feita, o sucesso é justamente a restauração do irmão, porque existe a disciplina para restaurar a pessoa, né? Não apenas Deus corrige o filho que ama, né? Exato. Para agir como Deus age, né? Então, essas são algumas funções. Obviamente, o conselho ele não pode tomar todas as decisões, né, sozinho. Então, o conselho tem que se reportar, em última instância, a entidade máxima na igreja é a Assembleia, né? É a igreja, né? Então, o conselho, de acordo com a nossa Constituição, toma algumas decisões, mas tem outras que já são da esfera da Assembleia. O Conselho tem que convocar uma Assembleia extraordinária para que a Assembleia decida, né? Então, o Conselho ele se reporta, em última instância, à Assembleia, né? Então, por exemplo, a aquisição de um imóvel. Esse é um item que o Conselho ele pode preparar toda a matéria, né, mas tem que submeter a decisão final à Assembleia. Então esse é o primeiro nível dos concílios, né, que a gente chama, é o Conselho da Igreja. No nível superior, nós temos o presbitério, né? Presbitério, então, portanto, formado por membros de conselhos das igrejas que fazem parte, né? Então você precisa ter pelo menos umas 4 igrejas para formar um presbitério, né? Então pastores e presbíteros dessas igrejas que são membros desse presbitério, vão se reunir num conselho superior. E aí sim, esse concílio, né, que é o presbitério, ele vai tomar as decisões no nível superior aos conselhos das igrejas, né, que fazem parte. Acima do presbitério, nós temos o sínodo, né, também formado por um conjunto de presbitérios, né, representantes vão formar o sínodo. E depois nós temos a instância máxima, que é o Supremo Concílio, né? Então, existe uma hierarquia que organiza regionalmente, né, as igrejas e de uma forma bastante democrática, eu diria, né, porque você tem representações, né, dessas igrejas.
Então, é isso, é assim que funciona. E para quem nunca ouviu falar, talvez esteja até dando um bug aí na cabeça, mas o seguinte é que funciona muito isso nas situações do dia a dia, né, presbítero? Porque tem uma igreja, ela encontra situações das mais inesperadas e que todas têm que ser tratadas. Então, assim, essa organização, ela colabora muito para o bom funcionamento do corpo, né? Sim, exatamente. É necessário isso, né? Porque em última instância, claro, é Deus que dirige toda a igreja e nós temos que ser tementes a Deus, né? Saber orientar a igreja biblicamente, de acordo com o que a Bíblia diz. Né? Então, eu entendo que existem assuntos que são sempre complexos, como o Pedro falou. Pessoas cobram o conselho por coisas que talvez o conselho não devesse fazer, mas eu acho que também de forma correta, se eles olharem na Bíblia e verem que o conselho deveria agir de tal forma, as pessoas têm que chegar para o conselho, para os seus presbíteros e pastores e falar, olha, eu gostaria que fizesse isso. E aí o senhor tocou num ponto muito interessante que eu ia até comentar, a importância de cada membro saber a função de cada, saber o que a Bíblia fala, né? Por isso que a palavra sempre fala, conhecereis a verdade vos libertará de todas as coisas às vezes, que impedem a gente de caminhar e mais profundo com Deus. Saber disso, que existem presbíteros, né, e funções dentro da igreja, já ajuda muito o corpo a desenvolver saudavelmente, né? Agora eu quero fazer uma pergunta. Como que é escolhido um presbítero? Qual a idade certa? Como que funciona para escolher um presbítero? Bom, como o nome diz, né, ancião, que é a tradução, né, do grego de presbíteros, né? Então, eu acho que tem que ser uma pessoa experiente na fé, que ensine. Você tem que orar, obviamente, você tem que conviver com essa pessoa. É difícil você escolher alguém, né? Quando chega na hora da eleição, as pessoas falam assim, mas eu não sei nem quem que é essa pessoa, eu estou meio perdido aqui, né? O que ele é mesmo, o que ele faz. E eu entendo que, assim, obviamente, as pessoas às vezes escolhem porque a pessoa ela tem uma boa aparência ou porque ela tem assim, na sociedade ela tem um status quo, né? Mas eu diria o seguinte, que tem que ver como ela é na igreja e como ela é na família. Né? Verdade. Entendeu? É verdade. Para ver se ele é bíblica, se essa pessoa é bíblica, não só na igreja, né? Mas em casa também, com a sua família, né? Com a sua esposa. Né? Então, como ele age, como ele é uma pessoa, de fato, que tem essa função já de pastoreio, porque eu diria o seguinte, você acaba não ensinando essas coisas. A pessoa ela é chamada por Deus para fazer a obra e, posteriormente, ela se torna presbítero porque, assim, olha, a gente já vê em você isso, né? Já vem em você esse pastoreio, esse cuidado, você discipula pessoas, você caminha junto, aconselha, ensina na escola dominical, né? Prega quando for necessário, tem condições para isso, tem o material para isso, né? Ou seja, tem os comentários bíblicos que os pastores usam, né? Estudou junto com os pastores, no sentido dos pastores orientarem, né? Já que a gente não fez seminário, mas você pode ter feito um curso de teologia, né? Pode ser à distância hoje em dia, não tem problema, né? Mas, ou você ser autodidata, você estudou baseado em todo o melhor material que tem, né? Então, eu diria o seguinte, que tem que ser alguém que goste de ler, em primeiro lugar, porque assim, vai ter que estudar muita coisa, vai ter que ler muita coisa. Você já lia bastante? Eu já lia, eu já gostava de ler, né? Mas eu diria assim que aumentou, passado aquele choque, potencializou. Exato, inicial de, olha, agora você foi eleito presbítero, então ler passou a ser algo muito mais importante, né? E ler com mais velocidade até. É interessante que eu estava fazendo outro dia o Clube do Livro, né? Falando justamente sobre essa questão de gostar de ler e ter entender que isso é uma necessidade, né? Então, passado o choque inicial, sim, eu tive que começar até com mais afinco, porque eu já era professor da escola dominical, mas eu tive que começar a me aprofundar em determinadas questões,
porque você precisa responder. É verdade. Entendeu? As pessoas querem saber, falam assim, me explica sobre eleição, né? Que é um tema difícil, assim, né? É que verdade. as pessoas falam assim, não, mas eu não me conformo com isso. Bom, você precisa explicar isso, né? Você precisa primeiro entender bem, e aí você precisa explicar. Então você precisa ter uma base teológica muito sólida. E a gente pode falar que é fato isso com o presbítero Teruya, por exemplo, às vezes numa conversa de corredor ou num acampamento que a gente fez, por exemplo, pregações que ele trouxe, né? Estou dando ele como um exemplo de que acontece com os outros presbíteros também, né? Mas comigo já aconteceu assim, de uma conversa de corredor, ele fazer um comentário da Bíblia que mudou, virou chavinha, num acampamento também, uma pregação que você fala, uou, então assim, você vê frutos disso que ele está comentando, né, dessas leituras, dessa dedicação, dessa vontade acontecendo no dia a dia. Então, fica a dica, né, para fazer nas suas igrejas também, né, Pedro? E presbítero, o amor pela igreja também, né, é algo muito importante, porque às vezes, como você disse, né, tem pessoas que aparentam ter uma postura legal, mas não são tão envolvidas com as atividades da igreja, não tem esse amor, né, pela igreja, por algumas sociedades. Eu queria até ler o comentário aqui da Letícia, que ela colocou. Que entrevista maravilhosa, um abraço para o meu pai. Que demais, a Letícia. E eu já ouvi isso do Teruya, de muitas pessoas da mocidade. O Teruya é conselheiro da mocidade e todo mundo, o Teruya é meu pai. O Gabriel sempre fala, tá, não sei Você o vê a quê. diferença de colocar em prática, de tudo isso que é falado realmente ser feito? E Você dessa proximidade, né? Então, eu queria entender também um pouco melhor como funciona os conselheiros das sociedades, né, internas, dos jovens, dos adolescentes, de todas as sociedades internas, como é que funciona, primeiro, para escolher, né, o Teruya está com a mocidade, mas como é que foi? Você acompanhava os jovens e falava assim, não, melhor o Teruya acompanhar o Ricardo que está com os adolescentes. Então, como é que funciona essa escolha e essa caminhada também pode falar do seu testemunho com a mocidade. Tá? Certo. É interessante que, às vezes, a gente acha que o conselho se reúne assim e fala, olha, você vai ser o presbítero conselheiro dos jovens, né? Porque no conselho da Igreja Presbiteriana nós temos conselheiros, né? Que vão orientar essas sociedades internas, né? Então você tem a Sociedade dos Jovens, a UMP, você tem os adolescentes, a UPA, você tem casais, você tem as senhoras, a SAF, você tem, né, os homens, a UPH. Então essas sociedades internas que formam a igreja, que agrupam, né? Esses são grupos de interesse, vamos chamar assim, né? Eles têm um conselheiro. E esse conselheiro, normalmente, ele já está trabalhando com aquela sociedade. Já está envolvido. Já está envolvido, né? Então, eu diria o seguinte, que o conselho chega e fala assim, Teruya, você já está lá, você pode continuar como presbítero, né, dessa sociedade? E sim, porque eu já estou lá, eu já estou trabalhando, já trabalho com os jovens, já tenho esse envolvimento, então isso, na verdade, só formaliza algo que já está acontecendo. Obviamente, pode ser que não tenha uma sociedade aí que tenha algum presbítero trabalhando mais próximo, né? Nesse caso, precisa, sim, designar alguém, e aí esse presbítero vai se aproximar da liderança daquela sociedade para pastoreá-los e tomar as decisões junto, né, com essa liderança. Vai desenvolvendo daí. Exato. E vai reportando para o conselho também como anda essa sociedade. Né? Então, no meu caso, eu sou conselheiro dos jovens desde 2009. Né? Nossa, faz uma caminhada, uma década, né? Exato. Que demais. Exato. Por isso que está tão desenvolvido esses relacionamentos que a gente vê que frutificam, né, Teruya? E passaram já várias gerações, né? É interessante. Isso é mais bonito, assim. Então, eu fico muito honrado de ser chamado de pai por alguns, né, de conselheiro, enfim, né, presbítero da sociedade. Eu fico muito honrado com isso. Considero, sim, como se fossem meus filhos, porque eu não tenho filhos de sangue, né, e eu não tenho, assim, tristeza com isso de servir a obra. Eu acho que é algo que Deus já resolveu no meu coração e da minha esposa, né?
E fico feliz, porque Deus me deu uma infinidade de filhos de várias gerações. E eu diria o seguinte, que hoje eu já tenho netos espirituais, Uau. porque aqueles que eu pastoreei, né, eles já estão pastoreando outros. Eu acho que isso mostra que você, de alguma forma, serviu conforme a vontade de Deus, né? Então, eu falo, se eu atrapalhar pouco a vontade de Deus, tá ótimo. Eu falo isso sempre também, é uma bênção isso. E é interessante esse comentário que o senhor colocou, presbítero, porque muitas pessoas chegam na igreja precisando, porque às vezes tem pai, às vezes não tem pai, mas a igreja é um lugar para se encontrar alguém que está próximo do Senhor, que é capaz de dar um ensinamento que o nosso Pai, que nosso Deus consegue dar. Então você tocou num ponto muito interessante que faz diferença na vida de muitas pessoas, como a Letícia comentou aí, o meu pai, a gente conhece o pai da Letícia, a gente sabe que ele é presente, que ele é uma bênção na vida dela, mas você vê como é importante no corpo também ter a função do presbítero acompanhando, então as funções todas acontecendo de forma que Deus quer, né? Muito interessante isso, e eu fico grato também de poder ter pais espirituais aqui, é muito bom, né, Pedro? Referências, né? Pessoas que você pode contar, por exemplo, o Ricardinho na UPA, assim, é o cara que... E são pessoas que você enxerga certos atributos para que você quer imitar para a sua vida espiritual. Por exemplo, eu vejo que o Ricardo é um cara de muita oração. Eu penso, eu preciso orar mais. O Teru quando ele fala, eu preciso estudar mais. Então, são pessoas que te levam mais para Deus, né? O meu pai, convivendo com ele, eu admiro, assim, uma pessoa que eu me inspiro, né? Para seguir na caminhada cristã, né? E a gente não está falando assim como, nossa, são pessoas inatingíveis, estamos idolatrando, não. São referências, né? Pessoas que a gente tem carinho para continuar nos auxiliar na nossa caminhada. E uma pergunta agora bem tranquila, Teruê. Você falou que era essa pergunta tranquila. A Zoe perguntou, Zoe Andrade, se essa maneira de eleição é bíblica. Sim, porque as pessoas, elas são escolhidas, né? As lideranças, elas emergem da própria igreja, da própria comunidade. Então, foram escolhidos presbíteros, né? Foram escolhidos diáconos, né? Isso a gente vê no livro de Atos, né? Essa escolha sendo feita. E, então, a liderança, ela ser eleita é algo, eu diria, maravilhoso. Né? Primeiro, é democrático. Segundo, você vê que não há essa coisa de você assumir, né? Você arrogar para si o título de líder, né? Deus vai confirmar esse senso de liderança quando você for eleito. Então, sim, é bíblico e tentamos, né, ser bíblicos, tentamos, inclusive, fazer com que essas decisões elas não partam só de uma cabeça, né? Então, biblicamente, né, a sabedoria é onde tem multidão de conselheiros, certo? É isso exatamente. Que diz. Então, é mais difícil alguém fazer algo não bíblico ou contrário à palavra quando você tem outros, né? Exatamente. Para falar, olha, você já pensou por esse lado, né? Então, eu vejo como algo realmente uma bênção, né? Nós temos um conselho. E é curioso, sim, o pastor Arival, que é o nosso líder aqui na igreja, o meu voto tem o mesmo peso que o voto dele numa decisão do conselho, né? Óbvio que eu vou ouvi-lo, óbvio que assim, existe ele é o presidente do conselho, né? Isso constitucionalmente, né? O pastor efetivo da igreja, ele é o presidente do conselho da igreja, né? Sim. Nós vamos ouvi-lo, obviamente nós vamos respeitar muito a decisão dele, mas eu tenho a minha decisão também, eu tenho que ter opinião, né? É verdade. E eu tenho que avaliar a situação, às vezes a gente avalia por ângulos distintos e chegamos num consenso, né? E às vezes aquela decisão que você foi vencido, passa a ser a sua decisão, você vai ter que defender aquela decisão. Entendeu? Não adianta você chegar e depois falar assim, então, olha, eu fui contra, mas o conselho decidiu desse jeito, sabe? Então não pode existir esse tipo de coisa. Né? Nós somos o conselho, se a minha decisão, o meu voto foi vencido, né, existe uma razão para isso. E eu tenho que entender que talvez essa seja a vontade de Deus mesmo. E eu não tenho que estar certo. Sim. Sempre. Exatamente. Eu tenho que entender. Às vezes eu estou olhando por um ponto de vista que não é o melhor.
né? Eu quero o melhor para a igreja, eu amo as pessoas, Sim. eu quero, obviamente, tomar as decisões bíblicas, mas às vezes a decisão vencida, ela tem que ser vista, tem que ser refletida, e não Sim. por um lado assim, de mexer com o seu ego, sabe? Sim. A gente tem que ser humilde, tem que se manter Exatamente. humilde. E sabe o que eu acho interessante, aproveitando a deixa dessa questão? Por exemplo, o Pedro nasceu na igreja, cresceu nesse sistema já. Eu não vim, eu vim de igrejas que não tinham esse sistema. E assim, a percepção da diferença gritante que dá quando isso é feito da maneira correta, com a motivação correta no coração, como o presbítero falou, quando existem homens que obedecem nessa estrutura toda, que obedecem a palavra de Deus, que são motivados pelo que a palavra de Deus fala, a diferença que acaba dando na minha vida como membro, sabe? E então, assim, quanto mais eu como membro conhecer a palavra de Deus e ver que esses frutos que estão sendo dados por uma estrutura como essa, que muitas igrejas, infelizmente, não têm, né? Hoje, se tivessem, talvez estariam mais coerentes com a palavra, a gente entende o porquê disso tudo, sabe? A gente consegue ver e falar, uou, isso é muito bom, né? E a gente consegue desfrutar daquilo que Deus fala, porque é organização, é feito com amor, com a motivação correta. Então, assim, vale a pena, quem não tem ainda, estudar e ter, né? Por isso que a gente está aqui dividindo com você, né? Eu acredito que tem muita gente assistindo que tenha, a gente tem várias igrejas presbiterianas do Brasil inteiro que nos acompanham e que também desfrutam disso, né? Mas a importância de saber que é importante isso, como o presbítero falou, a motivação correta do coração. Agora, presbítero, você falou do pastor, que o voto tem o mesmo peso, mas eu queria que o senhor explicasse para a gente qual a diferença, então, do pastor para o presbítero, né? Vendo que o voto tem o mesmo peso, mas tem uma diferença, né? Sim, no conselho, né, obviamente, eu falei isso numa votação, né, mas, claro, o pastor é o pastor da igreja e nós presbíteros, nós nos reportamos ao pastor, ele é o nosso líder, né, nós precisamos ter esse respeito, essa consideração para o nosso líder, né, o pastor foi colocado lá por Deus, para nos liderar, para pregar, para nos exortar, para nos colocar para frente, né? Então, nós enxergamos no nosso pastor essa figura. Obviamente, aí uma decisão do conselho, nós temos ali, cada um tem a sua opinião, é apresentada uma matéria e é votada essa matéria. E a maioria vai ser a decisão do conselho para aquela matéria, né? Então, eu acho que isso é importante. Então, a sua pergunta, assim, a gente você precisa ter esse respeito, essa admiração pelo pastor, entender que Deus o colocou lá, né? Então, o conselho ele precisa viver em harmonia, não dá para ter essa briga de egos, esse racha, entendeu? Não dá. Então, faz parte de você aprender a conviver com as diferenças, entender que todos somos pecadores, que Deus está trabalhando na vida de todos, né? Não dá para você idolatrar alguém, né? Porque isso é pecado. Mas você também não pode se decepcionar na primeira falha que você vê da pessoa, sabe? Falar assim, olha, essa pessoa não presta mais para nada. Né? Não é digna de ser seguida. Aí ninguém vai estar lá. Não vai seguir ninguém. Então, por isso que a gente entende que a gente tem que seguir a Cristo. Sim. Né? Ele nunca vai nos decepcionar. Entendeu? Então, uma igreja bíblica vai fazer isso. E nós que somos líderes, nós temos que, talvez, tentar falar como Paulo, né? Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? E tudo aquilo que acontecer de bom, você tributar a Deus. Eu vejo assim como esse sendo um dos grandes desafios para a igreja. Né? Você não se alimentar daquela admiração que as pessoas têm muitas vezes. Você calçar as sandálias da humildade, né? Ser como Jesus, né? Que é onipotente e ele foi humilde, o exemplo de humildade, né? E nós que não somos nada não nos acharmos. Exatamente. Né? Eu acho que esse é o aprendizado. Exatamente. E a forma de convivência ela tem que ser bíblica. Você pode
discordar, eu posso discordar do pastor, mas eu tenho que amá-lo, eu tenho que ajudá-lo nas deficiências dele. A gente tem que pastorear a igreja juntos, né? Eu acho que Deus nos colocou aqui para isso. E funciona tão bem aqui na igreja. Graças a Deus. Que bom, né? Eu tive que fazer esse comentário porque às vezes a gente também nem vê o que acontece, como vocês talvez têm trabalho para decidir ou para chegar nesse ponto, mas ainda bem que somos guiados por Deus, né, presbítero? Às vezes a gente só vê o presbítero lá no culto, dando os avisos, falando da Santa Ceia. Tudo não certo, sabe tudo bem organizado, o trabalho, né? Servindo a Santa Ceia, né? Aliás, eu evitei de falar isso, né? Qual é a função do presbítero? O pessoal acha que o presbítero é o garçom da Santa Ceia, né? É o que serve ali. Tem muito mais. Aparece no domingo, dá os avisos, dirige a liturgia, lê um versículo, faz uma oração lá, né? E aí não faz mais nada. Eu diria o seguinte, que isso é uma parte importante, servir a Santa Ceia é uma honra, né? É uma responsabilidade, você tem que se preparar para isso, mas isso é uma parte, né, daquilo que a gente tem que fazer como função, né, que é importante. É verdade. Edu, e qual experiência, sei que deve ter muitos, aí você pode falar um pouco mais, qual a experiência mais marcante do ministério que você leva com você, assim? Eu acho que é o que você falou, são muitas, né? É difícil falar uma. Eu diria o seguinte, que você ver pessoas que você discipulou, que você caminhou junto, elas tornarem-se também liderança um dia, Deus permitir que você veja isso, é sinal que assim, você fez o que era a vontade de Deus, porque eu vejo que assim, uma das funções do presbítero também, a gente não falou assim de uma forma meio burocrática, né, mas falamos ao longo aqui do programa, é também preparar outras pessoas, para que um dia elas sejam presbíteros também, né? Então, que elas possam ensinar, que elas possam aconselhar, que elas possam amar a igreja, que elas possam respeitar a autoridade do pastor, que elas possam respeitar os seus pares, né? Então, eu vejo isso, né? Conhecer a Bíblia, né? Poder, assim, você não chegar a ficar falando um monte de versículos, mas você saber a hora certa de você colocar a palavra de Deus e de uma forma muito prática e numa hora certa, né? Então, eu vejo isso como importante. É importante você caminhar, portanto, com pessoas. Então, eu vejo, no meu caso, que eu caminho com jovens, esses anos todos, eu vejo quantas falhas eu cometi, né, ao longo desse tempo. Você vai ficando experiente, você vai vendo isso, né? Eu já estou no meu 3º mandato, né? Ou seja, são mandatos de 5 anos, eu já passei aí mais de 10, né? Eu já estou no 12º ano de presbiterato consecutivo, né? Então, eu vi ao longo desses anos as falhas que eu cometi, graças a Deus, tenho tentado corrigir, mas eu vejo que Deus produziu frutos nesse ministério, né? Presbítero, eu tenho que comentar algo que um dia Deus te usou para me falar sobre a visão de reino. E isso que o senhor falou agora, sobre preparar alguém para fazer aquilo que você está fazendo, é uma visão de reino. Eu nunca tinha me atentado para isso. E um dia o senhor comentou isso comigo num corredor, de ensinar alguém. E hoje, e aí já estava isso motivado no meu coração, e a gente começou a ensinar mais pessoas, e como isso aflora quando alinha, e hoje a gente vê assim tantos talentos aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e você vê como uma visão de reino repassada, alinhada, colocada no tempo e o modo certo, como a Bíblia fala, que o cristão tem o tempo e o modo certo de falar, como isso dá frutos. Hoje a gente vê aí quantos talentos, né? Aquilo virou, e no mundo é diferente, né? No mundo é diferente, no mundo você tem que disputar no braço ali a sua vaga. Aqui não, aqui é diferente. Aqui, quando você sabe, você quer passar para o outro. Então, você vê, eu coloquei isso para você que está nos assistindo, entender como uma igreja com a motivação correta no coração, que procura saber aquilo que a Bíblia fala, faz diferença, né? Não podia deixar de comentar isso. Eu acho que essa é uma das coisas belas do ministério, de Deus colocar pessoas para que você ame, para que você prepare,
para que você ore por essa pessoa, É. para que Deus trabalhe de uma forma que ela não tenha as falhas que você tem, né, e que você invista em vidas. Então, eu acho que e a experiência, como eu falei, né, não, vai te ensinando, e que ela não cometa os erros que você cometeu. Sabe? Então, eu creio nisso, e mais do que isso, eu creio que é Deus que vai fazer a obra. Então, mesmo que eu tente fazer o máximo possível, sabe aquela história do pai que quer que o filho seja perfeito, né? Você pode desejar isso, e é legítimo isso, é legítimo que você ore por isso, mas creia também que Deus é que vai produzir isso, né? É verdade. Confiar em Deus sempre. É verdade, é Ele que faz, né? Quando alguém elogia, eu falo, eu entrego o elogio para Deus, porque foi Ele que fez tudo que eu tenho de bom vem dele, né? E o que é de ruim sou eu. E o quê? E o que é ruim sou eu. Então, os E o que é ruim sou eu, exatamente, é desse jeito. Eu tô achando muito legal a interação do pessoal. Tá muito aqui. bom, gente, sério. A Wanda falou que gosta das participações do presbítero Terio nos programas. O Sérgio Ramos falou, verdade, irmão Teruia, se atrapalharmos menos. Aí colocou 3 pontinhos. E o Sérgio falou que ama a igreja. Sérgio, um grande abraço. A Marta, o pessoal tá mandando os emojis aqui. Conseguimos entender o que vocês querem dizer. O carinho transmitido através do emoji. A Beatriz chegou agora e falou, a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz de Cristo, a Maria Séria. Tá muito legal. E continua com a nossa... A gente está chegando mais pro final, mas continua com a nossa enquete, né? O que você acha que faz um presbítero? Eu sei que o Edu já explicou muito bem aqui agora, mas pode contar também, falar sobre suas experiências. Você é um presbítero que está nos assistindo? Conta sobre as suas experiências durante o ministério. Você que quer mandar um abraço para o presbítero da sua igreja, quer relembrar com carinho de alguém, pode mandar aqui para a gente também. É verdade. E agora eu quero pedir, agradecer a participação do presbítero por ter aceitado nosso convite. Sempre uma honra estar no seu lado, com você participando. Quero pedir para você deixar uma mensagem para quem está assistindo ou vai assistir futuramente, né, presbítero? Sim. Bom, primeiro agradecer, Lídia, a você, ao Pedro, né, e a produção aqui pelo privilégio que vocês me deram de ser convidado para falar do papel do presbítero, né, em comemoração ao Dia do Presbítero. Então é uma honra para mim. E assim, uma mensagem final é que o presbítero ele é um ser humano. Ele tem falhas, ele é pecador, né? Mas, então, ame o seu presbítero, fale com ele, né? Deixe ele se aproximar também e cobre algumas coisas dele, para que ele seja bíblico, né? E aqueles que são presbíteros, né, que estejam próximos das pessoas. Às vezes a gente está um pouco distante, está muito preocupado com as funções administrativas, né? Mas nós precisamos estar próximos das pessoas, precisamos saber. Óbvio que você não vai ter proximidade com toda uma sociedade, eu nem conheço todas as pessoas que fazem parte do Ministério de Jovens, nós temos muitos jovens aqui na igreja, eu não tenho essa proximidade, né? Mas, pelo menos a liderança você tem que ter uma proximidade, né? Então, acho que é isso, ser próximo, orar pela igreja, pelo seu ministério, porque nós precisamos de Deus, nós precisamos que Deus nos oriente, precisamos ter temor ao Senhor. Então, é isso, né? Obrigado. Presbítero, muito obrigada. A gente fica muito feliz, né? Muito feliz, honrados de tê-lo conosco, representando todos os nossos queridos presbíteros. E mais uma vez, muito obrigado e vamos em frente, né? Diga ao povo que marche, né, presbítero? Vamos marchar. Olha só, agora a gente vai assistir, ver o que a Tainá tem para falar conosco, que a Tainá vai trazer uma mensagem especial para você. Então, Tainá, nos conte o que você preparou aí para a gente. Bom dia, Lídia, bom dia, Pedro, bom dia para você que está nos assistindo. Durante este tempo de pandemia, o nosso tradicional culto de oração, que ocorre de segunda a sexta-feira às 6h30 da manhã, funcionou de maneira online através do Zoom. Mas hoje eu estou trazendo uma notícia muito boa. Estes encontros presenciais pela manhã já estão retornando e nós poderemos nos reunir novamente para orar neste período. Muito bom, né? Então separe esse tempo para falar com o Senhor e clamar a Ele. Tainá Félix para o Manhã IPP.
Olha que demais. Muito obrigada, Tainá, obrigada mesmo. E agora nós vamos então falar sobre a dica de leitura de hoje, que tem a ver com o nosso tema, Encontrando Presbíteros e Diáconos Fiéis, da Tabit N-A-B-Y-O. Cada Falei dia é um nome mais certo. difícil. O Pedro gostou agora, tá, gente? Mas tudo bem. Olha só, a dica de leitura, então, é Encontrando Presbíteros e Diáconos Fiéis, da Tabit N-A-B-Y-O. Agora eu falei certo. Sabemos que a Bíblia é muito clara com estabelecer qualificações para presbíteros e diáconos na igreja, mas encontrar líderes que têm tais qualificações e dons para o ministério pode ser desafiador. Nesse livro, Tabit, como um pastor presbítero experiente, escreve demonstrando como identificar e reproduzir no meio da própria igreja líderes legítimos dispostos a servir. Como encontrar presbíteros e diáconos fiéis na igreja? Analisando com cuidado passagens chaves da Bíblia e oferecendo aplicações práticas. Tabit responde a essa questão. Dica de leitura preciosa, então, para você hoje, que estamos homenageando o Dia do Presbítero, que foi ontem, né? E agora queremos saber a sua opinião aí no chat, Pedro, como que está aí? A Leda falou que muito proveitoso, a Leda missionária falou muito proveitoso, amei, que Deus continue abençoando o conselho dessa igreja. O Edson falou amém. E a Maria Célia aqui está mandando a paz de Cristo, a Wanda também. Eu acho muito legal, né, Lídia, a gente poder conversar sobre isso, tirar algumas dúvidas, né, e adquirir esse conhecimento para entender um pouco melhor como funciona a igreja, né, e também conhecer mais pessoas. Vocês puderam conhecer hoje o Teruya, que é muito querido por nós, e eu achei muito legal todas as interações e que essa interação continue, porque o programa não acabou, gente. Ixi, tem bastante programa ainda pela frente para a gente conversar, para a gente se divertir aqui junto. É verdade. Agora vamos falar de umas notícias que mexeram conosco nessa semana que passou e esse final de semana também. Depois de 36 anos de exibição, o nosso querido Chaves deixou o SBT e o Brasil. Quase inacreditável, mas o SBT informou em nota que desde sábado, dia 1º de agosto, deixaria de exibir o nosso querido Chaves. A emissora explicou que um problema de direitos autorais relacionado à rede Televisa do México impediu que o Chaves continue a ser transmitido. O SBT lamenta a decisão, mas principalmente em respeito ao seu público, que acompanha fielmente os seriados há tantos anos na emissora. A emissora continua na torcida para um acordo entre as duas empresas mexicanas, o mais rápido possível. E se isso acontecer, teremos o prazer de informar aos fãs de Chaves, Chapolin e Chespirito imediatamente, diz o comunicado do SBT. Quem não gosta de Chaves, né? Eu quero saber o Pedro, que é mais novo que eu. Você ficou triste, Pedro? Eu fiquei, mas eu achei legal que dá pra gente colocar na programação agora. Tô brincando. Se começar a cair a audiência, a gente faz que nem começou a cair a audiência, coloca o Chaves. Tô brincando, mas é isso, né? Fez parte da infância de muita gente. Né? É verdade, eu fiquei um pouco triste, mas ainda bem que tem YouTube, né? Você se sentiu sozinho durante o isolamento da pandemia? Olha só, para resolver esse problema, muitas pessoas optaram pela companhia de animais de estimação, o que fez com que o número de adoções aumentasse durante a pandemia. Isso mesmo, muitas pessoas começaram a adotar animaizinhos, só que os veterinários e protetores bem alertaram que, embora adotar um cãozinho ou gato seja gostoso e pareça fácil, o importante é pensar que os bichinhos vivem muitos anos. Agora, as pessoas estão dentro de casa e mais solitárias e querem a companhia de um animal. Mas é preciso pensar que, após a pandemia, elas terão um cão ou um gato em suas vidas por toda a vida daquele bichinho. Então, visto que os animais vão viver muitos anos, é preciso pensar bem antes de adotá-los. Não adianta adotar e abandoná-los amanhã. A adoção precisa ser responsável. Então fica a dica. Eu também pensei em adotar um bichinho nessa quarentena, Pedro. Dá trabalho, né, Lídia? Dá trabalho. Não pode nem... É errado você também maltratar e abandonar, mas também é errado você tratar o seu cachorro como... Vixe, vai dar polêmica isso aqui. Tratar seu cachorro como filho. Tem um amigo nosso que até a gente brinca, chama ele de pai de gato, porque tudo ele fala do gato dele. Então, é uma brincadeira aqui, mas também tomar cuidado, porque animal é animal, né? E gente é gente. É verdade, mas o que você falou tem muito sentido, inclusive o nosso pastor às vezes brinca disso. Pedro, dá o Google de hoje?
dá um Google de hoje. É sobre... Tem muitas coisas, mas o que o pessoal procurou muito foi sobre esportes. Quase todo dia, né? O pessoal gosta de saber muito sobre esportes, ainda mais no final de semana, que teve futebol, basquete. Então, todo mundo pesquisou bastante sobre os Lakers. Teve bastante coisa no Google sobre os Lakers para saber como é que seria o jogo de basquete. Só para quem pesquisou, os Lakers perderam. E também sobre os campeonatos estaduais que estão chegando ao fim e o campeonato brasileiro que vai iniciar. Mas tirando essa parte de esporte do lado, o que pesquisaram bastante também foi a palavra democrata. Por quê? Em novembro vai começar as eleições nos Estados Unidos. E claro que as eleições de lá interessam o mundo inteiro por conta da força política dos Estados Unidos. Então, o democrata lá, o Partido Democrata dos Estados Unidos, já anunciou que vai ser o Joe Biden. Não sei se estou falando sério, tá bom, gente. Joe Biden, agora já é a hora que a Lídia começa a me... Tô só a me anotando corrigir aqui. de volta. E também, por conta, está tendo uma especulação lá sobre quem será o vice da chapa dele. Então, todo mundo pesquisou para saber mais sobre isso, e esses foram os assuntos do Google que foram pesquisados mais nesse fim de semana, os mais pesquisados, que são os mais relevantes, né? Porque também tem muita coisa que é pesquisada que não vale a pena a gente comentar, mas o que vale a pena a gente comentar, eu queria falar agora, como a gente está falando sobre o Dia do Presbítero, eu queria mandar um abraço para os presbíteros da igreja. Então, eu vou tentar lembrar de todo mundo aqui. Eu queria primeiro começar mandando um abraço para o meu pai, para o Fernando Cera, para o Alan Bazetti também, que está com as crianças, muito querido nosso também, o Alan, o Teruia, que estava aqui com a gente, o José Rintz, o Zé, que está um grande abraço também, uma grande referência aqui para a gente. Provavelmente você já deve ter visto o Zé em alguma transmissão, dirigindo a liturgia. O Lourenço, que é muito querido. O Luiz Fernando, que é querido demais, que eu amo o Luiz Fernando também, que é o tesoureiro da nossa igreja. Então, Luiz, um grande abraço. O Mazinho, com essa voz maravilhosa. O Milton Flávio, que não tem nem o que falar. O Milton, se você não conhecer ele, você tem que conhecer. Então, um grande abraço para o Milton, nós amamos você. Para o Reinaldo, grande Reinaldão. Para o Ricardinho, como eu já citei aqui algumas vezes na entrevista, eu sou suspeito para falar do Ricardo, porque eu amo demais ele. Ele tem conduzido os adolescentes, tem estado na liderança junto com a Verônica. Então, um grande abraço. Amo você, Ricardo. O Salim, vocês também têm que conhecer o Salim, um cara super doce e amável. Um grande abraço, Salim. O Ciomar também, um grande abraço. O Ciomar e o Djalma, o presbítero Daniel, que é o presbítero o Daniel Alcântara, que é o mais experiente. E dentre os anciãos, como o Tereia falou, é o mais experiente, uma grande referência para a nossa igreja e para o conselho, né? Então, um grande abraço. Se eu esqueci de algum presbítero, vocês me perdoem, mas eu queria mandar um grande abraço para todos os presbíteros da nossa igreja. Que Deus continue abençoando vocês. Eu tenho que agradecer a todos, cada um dos presbíteros. E obrigada, Pedro, por ter lembrado do nome de cada um aqui, que são tão queridos. E um abraço de todos nós para você. Eu quero também fazer um comentário aqui que a Débora, minha irmã, falou que lá em casa tem 4, lá no Rio Grande do Sul tem 4 cachorros que foram abandonados e a nossa família adotou 4 que largaram na frente de casa. Então é uma coisa assim que para ver como é real isso, né? Lá no interior do Rio Grande do Sul, Teutônia, a minha cidade querida. Isso aí, Débora. Então lá os cachorrinhos lindos. Mas olha só, agora nós chegamos naquele momento de comemorar o Dia dos Aniversariantes. Hoje, dia 3 de agosto, quem está de aniversário, que é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Aline Costa, o André Moura Sintra Goulart, o João Victor Risotto Coelho, o Maurício Fernando Silva Almeida, a Patrícia Aparecida de Oliveira Silva e o Paulo César de Assis. Um grande abraço, feliz aniversário, que Deus abençoe muito esse ano novo que está começando, que seja um ano de novidade de vida e que venham muitos para a glória e honra do Senhor. E para você também que está em casa e está de aniversário hoje, receba o nosso carinho, o nosso abraço virtual com muito amor e carinho aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A gente vai ficando por aqui, mas amanhã estaremos de volta. E agora, para quem perguntou, então,
O Pinheirinhos TV, né? Pinheirinhos TV. Chama sua criança aí que tem um conteúdo Ô, muito Lídia. edificante. Que fala, Você Pedro. deu a notícia que o Chaves não está mais na televisão, mas se não precisar mais de televisão, assiste aqui o nosso canal no YouTube e para as crianças, o Pinheirinhos TV aí, ó. Pinheiros TV, não tem Chaves, tem Pinheiros TV que tá demais. Eu tenho que assumir. Às vezes, quando tá editando lá, eu fico assim assistindo e tá muito bom. Chama sua criança, indica aí para quem tem criança, conteúdo cristão de qualidade para o seu baixinho aprender desde pequenininho as coisas do Senhor. Então, fique aí com Pinheiros TV e amanhã de manhã a gente espera por você. Obrigada e até amanhã. Fiquem com Deus.